Hoje, ok. Hoje nós vamos recordar o que estudamos até agora sobre métodos da administração de Jesus. Hoy vamos a recordar sobre métodos de la enseñanza de Jesús. Nós estudamos pelo menos 8 coisas. Hemos estudiado por lo menos 8 cosas. Então eu quero que vocês contribuam relembrando o que nós estudamos. Entonces quiero que podáis contribuir recordando lo que hemos estudiado. Ok, então vamos lá. Só um pouquinho, que eu quero ver vocês e não estou conseguindo ver. Não sei o que houve. Ok. Então vamos lá, Henrique. Só um pouquinho. Tudo some, né? É tão interessante quando a gente quer as coisas. Né, Denise? Não acho. Só um pouquinho, gente. Não estou conseguindo encontrar o meu material. Ele desapareceu. Jesus. É mesmo, a gente não acha os benditos. Vamos lá, eu vou sem ver mesmo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente viu quanto a métodos da administração de Jesus La primera cosa que hemos visto en cuanto sobre el método de la enseñanza de Jesús é que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. es que Jesús fue el mayor líder de todos los tiempos. Agora eu pergunto a vocês, por que ele é o maior líder? Ahora yo te pregunto, ¿por qué él es el mayor líder? Gostaria de ter a resposta de vocês. Me gustaría tener vuestra respuesta. Porque ele é filho de Deus. Porque é filho de Deus? Ok. Outra resposta. Otra respuesta. É possível que não aprendemos nada, né, gente? ¿Es Por los posible que no milagros aprendió que nada? hizo. Jéssica, fala. Yo he hablado que por los milagros que Jesús hizo. Por causa dos milagres. Agora, os milagres têm a ver com liderança? Yo pienso que un poco. Então, me dê um exemplo em que como poderia ser uma manifestação de sua liderança. Pues las personas que lo buscaban a él, ¿no? Lo veían como líder y que sanaba, que salvaba, ¿no? Que Vale. Henrique, não esquece de traduzir, tá? Ujú. Então, assim, ó, olhando os milagres, Mirando los milagros, nós podemos ver dentro da administração de Jesus o suprimento de necessidades das pessoas. podemos ver dentro de la administración de Jesús el suplir las necesidades de las personas. Então, ele tem os seus líderes e cuida dos seus líderes. Entonces él tiene sus líderes y él cuida a sus líderes. Agora, vocês observaram que quase todos os milagres não têm a ver com os seus discípulos? ¿Habéis observado que casi todos los milagros no tienen algo que ver con sus discípulos? Só alguns. Algunos. Por exemplo, a cura da sogra de Pedro. Ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro. Quando eles estavam no mar e o Senhor acalmou o mar. Cuando ellos estaban en el mar y el Señor tranquilizó el mar. Mas geralmente o Senhor estava ensinando os líderes que eles deveriam exercer liderança sobre os outros.
En general, Jesús está enseñando que ellos deberían de ejercer un liderazgo sobre los demás. Agora, liderar é necessário conhecer as pessoas, Ahora, liderar es necesario conocer las personas, conhecer suas capacitações, as suas necessidades, conocer sus capacitaciones, sus necesidades, a disposição que tem para servir, la disposición que tienen para servir, o desejo de submissão às diretrizes do líder, el deseo de sumisión a las directrices del líder. Quando o líder sabe cuidar bem dos seus liderados, Cuando el líder sabe cuidar bien de sus liderados, geralmente esses liderados se tornam líderes que também vão cuidar de outros. en general ese líder se hace liderado. Perdão, tinha falado de novo que eu misturei. Em geral, quando uma pessoa é bem cuidada por seu líder, ele se torna um líder também. En general, cuando la persona es bien liderada, él se va a tornar un buen líder también. E ele vai repetir o que fez com eles. Y él va a repetir lo que hicieron con él. E foi isso o sucesso da liderança de Jesus. Y fue eso el éxito del liderazgo de Jesús. Jesus liderou tão bem que os seus discípulos também lideraram bem. Jesús lideró tan bien que por igual sus discípulos también han sido buenos líderes. E passaram mais de 2000 anos e o evangelho chegou até nós. Pasándose ya más de 2000 años, el evangelio llegó hasta nosotros. Então, de geração em geração, o Senhor tem um grupo de pessoas que ele pode contar. Entonces, de generación en generación, él tiene un grupo de personas que él puede contar. E ele está investindo nessas pessoas que se dispõem a ser líderes. Y él invierte en esas personas que se disponen a ser líderes. E ser líder segundo os critérios de Jesus. Y ser líder según los criterios de Jesús. Ok. Então, nós aprendemos primeiro que Jesus foi um líder que impactou de geração em geração até chegar a nós. Entonces aprendemos que Jesús fue un líder que impactó generación en generación hasta llegar a nosotros. E Jesus tinha um plano e ele sabia o que ele deveria fazer nos 3 anos que estava na Terra. Y Jesús tenía un plan y él sabía lo que él tenía que hacer en esos 3 años, bueno, que estaba en la tierra. Então, Jesus atendeu a multidão. Entonces Jesús atendió a la multitud. Ele tinha 70 discípulos. Él tenía 70 discípulos. Mas ele dedicou a 12. Pero dedicó a 12. E dos 12, ele teve 3 que era bem mais íntimo dele. Y de los 12, él tenía 3 que era más íntimo. Então, assim, quem é que vai cuidar da multidão? Entonces, ¿quién va a cuidar de la multitud? Então, Jesus chama 12 para estar com ele. Entonces, Jesús llama a 12 para estar con él. Para depois ser enviado para essa multidão. Para después ser enviado para esa multitud. Geralmente não conseguimos trabalhar com todos ao mesmo tempo. En general, no conseguimos trabajar con todos al mismo tiempo. Então, nós trabalhamos com um grupo pequeno para alcançar a multidão. Entonces, trabajamos con un grupo pequeño para trabajar la multitud. Isso é ter um plano de ação. Eso es tener un plan de acción. Agora, eu devo me preparar para que eu consiga ter o plano e desenvolver o plano. Ahora, yo me tengo que preparar para tener que desarrollar el plan y ponerlo en acción, el plan. Então, um preparo inadequado vai produzir resultados inadequados. Entonces, un preparo Não apropriado. preparo mal hecho Inadecuado. va a tener un resultado así, inadecuado, ¿vale? Un preparo inadecuado va a tener resultados inadecuados. Ok. Então, nós precisamos ter um bom preparo para ter bons resultados. Entonces necesitamos tener un buen preparo para tener buenos resultados. E isso é um grande desafio. Y este es un gran desafío. E aí nós aprendemos na 4ª lição, ser forte e tenha bom ânimo. Que ahí aprendemos en la 4ª lección. Sé fuerte y ten buen ánimo. Não é porque é difícil que eu vou desistir. No es porque es difícil que voy a desistir. Se é difícil, eu devo trabalhar na dependência de Jesus. Si es difícil, tengo que trabajar en la dependencia de Jesús.
Porque estou servindo a Jesus e quero servir do jeito dele. porque estoy sirviendo a Jesús y quiero servir a su manera. E isso, gente, nós vimos Deus falando para Josué: ser forte e corajoso. Y eso hemos visto Dios hablando a Josué, sé fuerte y valiente. E ele falou por 3 vezes para Josué: Y él dijo por 3 veces a Josué, o Senhor estará conosco, mas nós precisamos ser fortes e corajosos. el Señor estará con nosotros, pero necesitamos ser fuertes y valientes. Os desafios são enormes para um líder. Los desafíos son enormes para un líder E eu devo ser como Jesus. y debo de ser como Jesús. Jesus foi um professor. Jesús fue un profesor. Essa foi a outra lição que aprendemos. Esa fue la otra lección que hemos aprendido. Então, Jesus ensinou detalhadamente para os seus discípulos. Entonces Jesús enseñó detalladamente para sus discípulos. O ensino visa conhecermos a Deus. La enseñanza mira el conocer a Dios, Quando eu conheço Deus, eu conheço a mim mesma. porque cuando conozco a Dios, conozco a mí mismo. Então, eu sei quem Deus é Entonces sé quién Dios es e sei o que eu devo fazer em minha vida para ser parecido com Ele. y sé lo que tengo que hacer en mi vida para ser parecido con Él. Eu sou muito diferente dele. Yo soy muy diferente de Él. Eu não tenho capacidade suficiente para exercer uma boa liderança. No tengo capacidad suficiente para ejercer un buen liderazgo. Eu não sou uma pessoa 100% íntegra, 100% santa. No soy una persona 100% íntegro, 100% santo. Eu não tenho poder. Yo no tengo poder. Então, eu dependo 100% de Jesus. Entonces dependo 100% de Jesús. O poder de Jesus é disponibilizado para mim. El poder de Jesús es disponibilizado para mí. Ele vai me santificar dia a dia. Él me santifica día a día. Ele me ajuda a desenvolver integridade. Él me ayuda a desarrollar integridad. Assim eu me torno um bom líder diante dos meus liderados. Y así me hago un buen líder delante de mis liderados. O ensino é fundamental. Entonces la enseñanza es fundamental. Por isso é importante estar aqui todas as semanas para aprender. Por eso es importante estar aquí todas las semanas para aprender. Ok. Agora, Jesus ensinou em todas as situações. Ahora Jesús enseñó en todas las situaciones. Ele não tinha apenas uma classe como nós estamos tendo aqui. Él no tenía apenas una clase como estamos teniendo nosotros aquí. Então, Jesus e seus discípulos estão dentro da multidão. Entonces Jesús y sus discípulos están dentro de la multitud. E ali ele está ensinando os seus discípulos como relacionar com essa multidão. Y allí Él está enseñando a ellos cómo relacionarse con la multitud. Então, aquela multidão tem necessidades que necessitam ser supridas. Entonces aquella multitud tiene necesidades que necesitan ser suplidas. Tem alguns ali que querem conhecer a Deus. Hay algunos allí que quieren conocer a Dios. Ali existem opositores. Allí también hay opositores. Ali há pessoas que são indiferentes. Allí hay personas que son indiferentes, Alguns são curiosos. algunos curiosos. E Jesus está ensinando os seus discípulos como lidar com essa multidão. Y Jesús está enseñando a sus discípulos cómo tratar con esa multitud. Então, em toda situação, Jesus está ensinando os seus discípulos. Entonces, toda situación Jesús está enseñando a sus discípulos. E ele está fazendo o mesmo conosco hoje. Y Él está haciendo lo mismo con nosotros hoy. Ele está nos ensinando, por exemplo, como viver numa crise do coronavírus. Él nos está enseñando hoy cómo vivir en una crisis como la del coronavirus. Ele está nos ensinando a como relacionar com pessoas que estão na igreja e não deixam seus pecados. Ele continua sempre a mesma pessoa. Él nos enseña a relacionarse con personas que no dejan sus pecados. E nós encontramos na igreja pessoas que estão buscando santificação. Y encontramos personas en la iglesia que están buscando santificación. Encontramos na igreja pessoas que têm vários tipos de necessidades. Encontramos personas en la iglesia que tienen varios tipos de necesidades. E como o Senhor está nos ensinando todas essas coisas? Y cómo el Señor nos está enseñando todas estas cosas. Por meio das mensagens de cada domingo, A través de los mensajes de cada domingo,
pelas devocionais, que são estudos diários, los devocionales, que son estudios diarios, pelas classes de estudos bíblicos, por las clases de estudios bíblicos, pelas classes que nós temos na segunda-feira, las clases de los lunes, noites e manhãs de oração noches y mañanas de oración e experiências que nós temos nas nossas casas com o Senhor. y experiencias que tenemos en nuestras casas con el Señor. O Senhor tem nos mostrado que Ele está nos ensinando de muitas formas. El Señor nos está enseñando que Él nos muestra de muchas maneras. E quem tem ouvidos para ouvir, deve ouvir. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, E nem todos têm ouvidos para ouvir. porque ni todos tienen oído para oír. Ter ouvidos para ouvir é ter disposição em aprender e viver. Ter oídos para oír es tener disposición para aprender y vivir. Na 7ª classe, nós estudamos que En la séptima clase hemos aprendido que conheça a extensão da sua autoridade. conozca la extensión de tu autoridad. Deus me deu um grupo para eu cuidar deles. Dios me dio un grupo para que yo pueda cuidar de ellos. Então, se no meu grupo tem 8 pessoas, eu sou responsável por essas 8 pessoas. Si en mi grupo yo soy responsable por esas 8 personas, soy responsable Eu por vou esas 8. ensinar, Voy a enseñar, vou estimular, voy a estimular, vou dar palavras de ânimo, daré palabras de ánimo, vou tentar conhecer suas necessidades, voy a intentar conocer sus necesidades, vou levar o grupo a ajudar essas pessoas segundo a sua necessidade, voy a llevar el grupo a ayudarse según su necesidad, vou fazer com que meu grupo tenha grande interesse em conhecer a Deus. voy a hacer con que mi grupo tenga gran interés de conocer a Dios. Essa é a extensão da minha autoridade como líder de PG. Esa es mi extensión de autoridad como líder de pequeño grupo. E eu estou debaixo da orientação pastoral. Y estoy por debajo de la orientación pastoral. Então, a minha extensão é menor do que a extensão da liderança pastoral. Entonces mi extensión es más chica que la extensión pastoral. E por último, na 8ª classe, nós aprendemos: insista nos absolutos. Entonces en la 8ª clase hemos aprendido, insista en los absolutos. O que quero dizer com isso? ¿Qué quiere decir con eso? O que é absoluto? ¿Qué es absoluto? Absoluto é Deus e sua palavra. Absoluto es Dios y su palabra. Eu não posso abrir mão desses 2 tipos de conhecimento. No puedo abrir mano de esos 2 tipos de conocimiento. A palavra me leva a conhecer Deus. La palabra me lleva a conocer a Dios. Então, eu preciso conhecer a palavra e também conhecer Deus. Entonces necesito conocer la palabra y también a Dios. E eu não posso jamais mudar o ensino das Escrituras. Y no puedo jamás cambiar las enseñanzas de la escritura. Agora, os métodos que nós vamos usar, nós podemos usar um método num tempo, no outro tempo, outro método. Ahora los métodos que vamos a usar, podemos usar un método en una época y otro método en otra época. Por exemplo, eu não posso ensinar uma criança igual eu ensino um adulto. Por ejemplo, no puedo enseñar a un niño igual enseño a un adulto. São métodos diferentes, Son métodos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. pero el contenido es el mismo. Eu não posso nunca flexibilizar o conteúdo da Bíblia. No puedo nunca flexibilizar el contenido en sí de la Biblia, Mas o método eu posso flexibilizar. pero el método sí. Eu sou evangélica há muitos anos Yo soy evangélica hace muchos años e eu vi essa dinâmica dentro da igreja. y yo he visto esa dinámica dentro de la iglesia. Coisas que nós fazíamos e era muito eficaz na década de 60, Cosas que hacíamos muy eficaz en la década de los 60, no ano 2000 não vai funcionar. en el año 2000 no funciona. Eu preciso de outros métodos para alcançar as pessoas. Necesito de otros métodos para alcanzar a las personas. Ok? Então, esses foram os 8 pontos e na próxima semana nós vamos avançar. Entonces, estos fueron los 8 puntos y lo vamos a ir la próxima para avanzar. Percebe que aqui há uma dinâmica? ¿Os dais cuenta que aquí hay una dinámica? Ok. Que Deus abençoe vocês. Que Dios bendiga.
Obrigada, Henrique. E, Gracias, por Enrique. favor, Denise, que Deus te abençoe. Y por favor, Denise, que Dios te bendiga. Amém. Pois bem, antes de seguir, eu quero dar graças por cada palavra que recebi de apoio, de carinho, e neste tempo que empiezo a dar classes, e é um reforço para que eu pueda estar mais fortalecida. Dou muitas graças. Muitos me enviaram, alguns me enviaram mensagens de ânimo e de carinho. Então, eu quero agradecer. E é bueno sentir que não estou sola. E vamos a ver o que vimos la semana passada. Eu vou compartilhar aqui pantalla, pero, espera, já sei o que é passar também, espera. Aqui. Nunca aqui. Ai, assim? Isso. Eu vou tentar seguir como está. La semana passada estávamos falando sobre a verdade que nos libera e falamos sobre combater a mentira com a verdade, não? E falamos de Efésios sobre a armadura de Deus para que estemos preparados para estemos fortalecidos e firmes, não? Que o versículo diz aí, a parte que estudamos, estado por firmes, ceñidos vuestros lomos com a verdade e vestidos la coraza de la justicia, que era o que hablamos. E também hablamos sobre a palavra, que é lâmpada para nossos pés e que nos ajuda a caminhar como a Bíblia ensina. Estivemos detalhando algumas coisas, como caminhar, sempre permanecendo em la verdade. E como disse ali em Provérbios, que nunca nos aparte de nós outros, se aparte de nós outros a misericórdia e a verdade, atalas a tu cuello, e hablamos sobre tudo isso, não? De estar com a verdade em nosso coração, através de la palavra de Deus. Confessar nossos pecados. Hablamos sobre confissão, que ele é fiel e justo para nos perdonar os pecados e purificar-nos de toda injustiça, não? E hablamos também despojados del viejo hombre e vestir del nuevo hombre, que seria esse e vestidos aí, alguém pode ler, que depois eu vou quitar o que me impide. Esse vestidos, rapidito. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechando toda la mentira. Vestir, ¿hasta ahí? Não, pode ler isso aí. Que está vestir De vivir. É porque para mim está tapado, mas eu vou a seguir. Então, isto foi mais ou menos lo que estudamos, e não sei por que não me vá, mas tinha aqui aí vá, né? E terminamos com o versículo dizendo que se conhecemos a verdade, que é Jesus, Ele nos hará livres. Ou seja, se nós já conhecemos a Jesus, somos livres. Devemos insistir e crer que podemos estar livres de toda mentira que nos atrapa, que nos alcança. Eu vou quitar um pouco, que eu tenho que quitar essa parte, senão me vou aliar com isso de zoom que tem aqui arriba. Vou aqui. Aí. Isso é porque entrei no mundo antes e chega no momento, passa isso. Pero assim é. Isso aí foi o que vimos na semana. Então, hoje vamos seguir vendo as respostas que a Bíblia tem a mentiras que são comuns, não? E hoje vamos ver sobre esta mentira. Estou solo. Quantos de nós outros, não? Já escutamos isso de alguém? E a mentira
es, me siento completamente solo, son mentiras que vienen, ¿no? Nadie me puede ayudar, todos me han abandonado, siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera ido de vacaciones. ¿Cuántas veces nosotros ya abrimos nuestra boca para dizer, ai, que nadie, todos se foram, eu estou sola e não consigo estar em nenhum grupo, essa coisa toda que muitas vezes nos põe em um lugar que não é nosso lugar, que é o lugar de vítima, porque com todas estas frases, não isso que hablamos, acaba que nos hacemos vítimas, e não é isso, não somos, porque somos imagem e semelhança do Criador, e conhecemos a Jesus, de los que estão aqui, e conhecer a Jesus é ser livre. Por isso que seguimos vendo o que diz a Bíblia sobre isso. E a resposta, não? É certo que está solo? Não, não é. Esta é uma das mentiras mais destrutivas deste tempo. Até mesmo porque a gente hoje com o tema de estar solo, às vezes, muito em casa, ou solo com a atenção em um ordenador, em um móvel. Então, isso está levando a gente pensar que está solo. E não é por aí. E se pode perguntar pelo como lo sabes que não é certo isso, de estar solo. Isaías 41:10, vamos ver o que dice. ¿Alguien puede leer? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Isso. Isaías, quanto de nós já vimos esse versículo, não? Não temas porque eu estou contigo. Isto é tanto um mandamento, porque está dizendo, não temas, como uma promessa. Não temas, te digo, estou contigo, é a promessa. ¿No? Y a Israel se le ordena, no temas. El temer, la preocupación y la ansiedad en muchas ocasiones son pecado. Porque cuando leí este comentario, yo pensaba, qué fuerte. Porque si está que yo debo no temer, pero sigo temiendo. Pero já estávamos falando do tema de permanecer, de insistir em lo que não é. E creio que esse vai por aí. Tanto que a Bíblia muitas vezes vai dizer, não temas, porque sabe que isso está aí para poner em nós algo que não vem de Deus. Então, se estamos focados, mirando lo que Deus está dizendo para nós vamos sempre a saber como sair deste temor, como vencer, e muitas vezes, aún que sintiendo este temor, eu vou por obediência, porque eu estou crendo na promessa, Ele está comigo, e vou a seguir adelante, não? Então, devemos de tomarlo muito seriamente esto que nos habla Deus, não? Porque há uma promessa, Ele está contigo, Ele está comigo todo o tempo. E que mais necessitamos se Deus é com nós outros, quem contra nós outros? Que muitas vezes já leemos em Romanos 8:31, verdade? E às vezes decimos a alguém e tudo, pero muitas vezes ao momento de pôr em prática, a coisa é diferente, pero sempre recordar, se Deus é comigo, ¿quién? E vamos a seguir vendo isto que está aí em Isaías, que diz, não desmayes porque eu sou tu Deus que te esfuerzo. ¿Me recuerdas el Dios de todo poder y de toda gloria? De Dios diciendo, ¿no? Ese soy yo soy tu Deus. E é algo que temos que estar atento. Eu pus este comentário aqui desse escritor de um livro. Eu não he leído, pero me gostou o que puso. Tu Deus
é demasiado pequeno. Ele é autor deste livro. Neste livro, ele mostrava como, quando a gente se olvida de la grandeza de Deus, eles facilmente empiezam a desmayar. Quando eu me olvido da grandeza de Deus, eu empiezo a flaquear e ter medo, igual com cada um que está aqui também. Pero Deus disse, não desmaye, porque eu sou tu Deus que te esfuerzo. É o que está dizendo aqui em Isaías. E também há uma promessa. Eu te esfuerzo, eu que te cuido. Sempre te ajudaré, sempre te sustentaré com a diestra de mi justicia. E diz aí, a força e a glória de Deus lo hace capaz de ajudar-nos. E para mim parecia muito raro dizer, lo hacen capaz, porque ele é. Então, é como dizer, não lo hacen, ele é. Com o que ele é, ele nos ajuda. Pero é su amor ele que lo hace decir sempre, sempre te ajudaré. O amor de Deus vai muito mais allá de lo que nós podamos medir, mensurar. Deus dijo esto a su pueblo, rebelde, pecador, dijo isso a Denise, rebelde, pecadora, e cada de nós, aun que não merecia sua presença, sempre, sempre estava com eles. Quantas vezes lemos a história do povo de Deus, estava em um momento difícil, orava, Deus viene, levanta, adelante, adelante, hace fiesta e sigue contento. Luego, quando passa o tempo, vuelve a hacer o que desagrada o coração de Deus. E ele vuelve com seu amor no momento que eles estão tão em aflição, empiezam a clamar e reconhecer que sem Deus nada são, e vuelve. Não? Porque quando empieza a afastar de Deus, empiezam a crer em las mentiras. Que este tempo era melhor, vivir o que estava vivendo era melhor. São mentiras que se levantam e nos fazem descreer, deixar de crer em lo que Deus nos havia dito. Vamos a ver. Então, por que não temer ou desmayar? Quais são as promessas que vemos aí nesse versículo? Alguém pode ler o Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Adesará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este é de los salmos que aprendemos desde pequenitos, não? Quem já está mais tempo e também aqueles que conhecem a Jesus, pronto, conhecem este salmo. E vamos ver como se apresenta a Deus, como Deus se apresenta aí em los 3 primeiros versículos, que empieza dizendo aí, Jeová es mi pastor. Davi pensou sobre Deus, o Deus de Israel, mientras pensava em sua relação com Deus, isso lá na analogia de pastor e suas ovelhas. Deus era como o padre para Davi, e Davi era como uma ovelha para Deus. E em muitos exemplos na Bíblia, vemos usando a própria vivência da pessoa para entender. E Davi era pastor de ovelhas. Aí é familiar a ideia, através de toda a Bíblia, que o Senhor é pastor para seu povo.
E quantas vezes escutamos, vivemos coisas, películas, vemos imagens, ensinando o cuidado do pastor. E, em geral, é algo terno, algo bueno de ver o cuidado do pastor, a maneira como acompanha suas ovelhas. Isso daí, eu he traído isso só para conhecimento. Não vamos ler os passagens que estão aí, e queria que alguém leyera isso a título de conhecimento. Não vamos a detener aí, pero estar atento para ver quantas vezes habla sobre pastor, pastorear. Alguém pode ler. Salmo 28:9. David invitó al Señor a pastorear. Eso es, pastora. Está, a ideia está, empieza como a ideia, começa tão pronto? Não. O busco el versículo. ¿Leo eso o busco el versículo? Ele é todo o que está aí na pantalla, só para que vai escutar. Salmo 28:9. David invitó al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlo para siempre. Salmo 89:1. También ve al Señor como pastor de Israel, tú que pastoreas como oveja a José. Eclesiastés 12:11. Habla de la palabra de los sabios, las cuales son como Isaías 40:11. Nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos. Zacarías 13:7 habla del Mesías como el pastor, que será herido y cuyas ovejas serán dispersadas. Citado en Mateo 26:31. En Juan 10:11 y Juan 10:14, Jesús claramente habló de sí mismo como un buen pastor quien da su vida por las ovejas. Isso. Aí cada tem essas informações, tem no material, só para que veamos quantas vezes, e há muito mais, não? Que habla del pastor. E a outra parte que habla, o Senhor, mi pastor, que já hablamos, e agora nada me faltará. Henrique, lê essa parte de nada me faltará, por favor. Nada me faltará. Para David, el hecho de que Dios, perdón, se me cortó. ¿Yo? No, ahora. El hecho de que Dios cuida a semejanza de un pastor fue el fin de la necesidad sin satisfacer. Él dijo, nada me faltará, tanto como una declaración como una decisión. Ou seja, nada, graças Henrique, nada me faltará. Significa, todas minhas necessidades são supridas por el Senhor, mi pastor. E também significa que he decidido não desejar mais que lo que el Senhor, mi pastor, me dê. E quando eu penso, quando decidimos isso, é porque entendemos que lo que nos dá el pastor já é suficiente. Se ele pensa que é isso que necessito, em nenhum momento pode dizer, ai, como disse a palavra, nada me faltará e agora me falta isso. Temos que ver lo que o Senhor tem para nós. Se é algo do Senhor, incluso quando pedimos algo ao Senhor, será que é algo que o Senhor deseja que eu tenha? Será que é necessário isto? Ou será também qual é meu propósito, meu objetivo com este pedido? Porque todo que vem, que eu pido para Deus, para minha vida, deve ser para sua glória, para agradar a Ele. E disse aí, em lugares de delicados pastos me hará descansar. E o pastor também conhecia os buenos lugares para hacer descansar as suas ovelhas. Ele fielmente guia as suas ovelhas a delicados pastos. O Senhor conhece que lugar seria bueno
para o descanso de sua oveja. Assim como Ele sabe o melhor lugar para que tu puedas descansar, para que eu pueda descansar, para que tu, entendendo isso, pueda também ensinar aqueles que hoje estão bajo tu liderazgo no PG, hacerlos entender que o melhor lugar de descanso que eles têm está bajo a orientação de Deus e em sua palavra, que já hablamos bastante em permanecer em la palavra. E se permanecemos em la palavra como aprendimos, vamos a entender que lugares de descanso o Senhor tem para nós outros, verdade? E aí, junto a águas de repouso, me pastoreará. O pastor sabe quando as ovelhas necessitam delicados pastos e conhece quando as ovelhas necessitam águas de repouso. Ele conhece as necessidades das ovelhas. E várias vezes já escutamos ou hemos leído que as ovelhas, elas necessitam águas tranquilas para matar a sede, não para saciar a sede. E as imagens são ricas com o sentido de consuelo, cuidado e descanso. É o que oferece este pastor para suas ovelhas: consuelo, cuidado e descanso. Pero consuelo, cuidado e descanso dentro de seu conceito de consuelo, cuidado e descanso. Porque muitas vezes, por aprender de maneira equivocada, como também já mencionamos em classe anterior, a palavra de Deus, vamos esperar também uma ação de Deus de maneira equivocada, porque estou esperando de acordo com um conceito equivocado que é aprendido. Por isso, aprender sobre a palavra de Deus, e buscar orientação sempre com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos leva a toda a verdade, verdade? E disse aí, me guiará. O pastor era um guia. A ovelha não necessitava saber onde estavam os delicados pastos ou as águas de repouso. Todo o que necessitava saber era onde estava o pastor. Já que o pastor era guia, vou, não, lá como ovelha, seguir os passos do pastor, porque o pastor sabe onde estão os delicados pastos e as águas de repouso, que é o que a ovelha necessita, pois este pastor vai guiar esta ovelha aonde ela necessita chegar. Que nós outros, a exemplo desse pastor, como líderes de pequenos grupos, vamos a buscar do Senhor também, para saber dar um conselho, para saber ensinar a palavra conforme deve ser ensinada. Por isso estamos aqui, aprendendo, e em outras classes, em los devocionais, todo hecho intencionalmente, para que aprendamos a guiar como pastores que somos em los perrés, ser guiados, porque sabemos que temos uma orientação, como escutamos a Laie hablar, não do liderazgo de nosso pastor. Estamos debaixo deste liderazgo, bajo esta orientação, e é estar atento, porque vamos a seguir la guia, não sei se diz la guia ou el guia del pastor. Sabemos que el pastor, esse que está falando no Salmo, guia sua igreja, suas ovelhas, aonde tem que guiar. Todos nós outros somos ovelhas. E disse que ele nos guia por sendas de justiça. Então, vamos a pensar que o liderazgo del pastor não solamente confortava ou restaurava las ovelhas, pero também guiava hacia la justicia. La direção de Deus para com Davi tinha um aspecto moral. Não era só, te consuelo, te ajudo, não. A vida tem que caminhar assim, assim, assim. Então, era estar atento a andar de forma íntegra, na vida de integridade, que era essas sendas de justiças que leva o Senhor.
E pergunto, de que podemos ter segurança em momentos tão difíceis? E nesses tempos que estamos vivendo, nunca hemos vivido tempos tão difíceis, vamos dizer assim. Agora, como a coisa vai passando, parece que em algum momento sentimos que... Pero não, o momento sigue aí. E à medida que vamos sendo mais fortalecidos, vamos sabendo como caminhar, como portar, como afrontar, como tomar decisões, como ajudar outros a serem fortalecidos. Então, como ter esta segurança? Porque disse aí, aunque ande em vale de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás comigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. E hoje, lo que mais vemos, e muitas vezes, se não nos cuidamos, entramos também aí, é viver bajo medo. E aqui tenho sempre a voz de Henrique, escuto dizer tanto para nós outros como para as pessoas com as quais ele habla sempre. Não podemos viver com bajo medo. A gente bajo medo acaba que se torna gente cobarde, que não sabe que ação tomar. E é incrível porque mira o que diz a Bíblia. No temas, o Senhor diz, no temas, eu estou contigo, aunque sea em vale de sombra de muerte. Não temas, porque estou contigo. E o salmista reconhecia que a vara e o cajado del pastor le infundiriam aliento. Então, aunque ande em valle de sombra de muerte, esta é a primeira nota negra que aparece no Salmo, vamos a dizer assim, porque anteriormente Davi escreveu de delicados pastos, águas de repouso, sendas de justiça. Ai, parece um alívio. Pero, aún el seguir al Senhor, ser um discípulo de Jesus e ter o Senhor como pastor, aqui está dizendo que uno pode passar por vale de sombra de muerte. Que hablar em muerte dá medo, verdade? Quantas pessoas, ai, ora por mim que vou ter nisso, só nisso. Quantos conhecemos que só chamam para pedir oração, por exemplo, em los momentos que estão com medo? Porque a coisa é tão forte que, de alguma maneira, a pessoa, vamos dizer, atira para todo lado, verdade? Pero podemos, tu e eu, passar por esse vale de sombra de muerte. E se estamos caminhando firmes na senda deste pastor, guiando, escutando sua voz, vamos a saber passar por este vale. Não é dizer, não vou a sofrer. Sim, pode que eu sofra, mas eu vou a seguir firme, sabendo que mi pastor está comigo, aunque no vale de sombra de muerte. E disse, não temeré mal alguno. Apesar de qualquer oscura associação com a ideia de vale de sombra de muerte, bajo el cuidado del pastoreal del Senhor, Davi pudo dizer isto de uma maneira resuelta e firme. Aunque em lugar de muerte, la presencia del pastor desaparece el temor del mal. Hace desaparecer, ¿verdad? El temor del mal. Y a veces, la Biblia dice, cuidado con lo que piensas, porque toda tu vida es dirigida por tus pensamientos. Entonces, quando eu trabalho meu coração, minha cabeça, minha mente, renovando minha mente, preparando todos os dias, fortalecendo meu espírito, para que no dia eu não tema mal algum. E a vezes nos vemos em situação que depois que passa, nos entra vergonha. Senhor, que vergonha por haver tenido este sentimento. Por quê? Por não estar preparado.
Davi estava tão preparado que ele dizia, aunque esté em vale de sombra de muerte, eu sigo confiando que estás comigo. Ai, porque tú estarás conmigo. Esto enfatiza que es la presencia del Señor, del pastor, que eliminó el temor del mal para sus ovejas. Tener la certeza de la presencia. Não sei quantos de vosotros já habéis vivido uma experiência de ter uma pesadilha, um sonho tão malo que desperta que tu não te puedes mover. É como se tu sentir a presença de algo malo. E muitas vezes é verdade que a presença está ali. E te paralisa. E eu fazendo esta comparação, pensar, a presença do Senhor me dá totalmente al revés, la tranquilidad que necesito. Porque quando sinto esta presença mala, em um momento que despierto com uma pesadilha, com lo que seja, com o intento do inimigo a perjudicar minha noite, meu dia, minha vida, com mentiras que vai levantar allí. Eu penso que da mesma maneira que quando empieza a pensar e empieza a descer, o Senhor está aqui. Aqui é o lugar do Senhor. O Senhor está neste lugar. Eu invoco a presença do Senhor e declaro que só tem lugar para o Senhor. Quantas vezes vem o alívio? E mientras não chega este aliento da presença do Senhor, eu não sou incapaz de volver a dormir tranquila. E quando é invocada a presença do Senhor, puedo dormir outra vez. Porque mientras estou temendo esta presença mala, eu não posso cerrar os olhos, porque a sensação de cerrar os olhos é como que eu vou começar todo outra vez. A presença do Senhor é lugar de fortaleza, de descanso, e é lo que Davi ensina para nós outros. E eu puse aí uma foto para ter uma ideia eu queria ter uma ideia do pastor conduzindo a oveja por el valle, por los lugares difíceis de subir, seguro que vai mais adelante e vai ter que bajar. E vemos por aí lugares mais difíceis de passar. Umas ovelhas vão passar por lugares mais difíceis, outras por lugares mais fáceis, pero ali está o pastor com su cajado, se diz em espanhol, não? E com su bordão. Como é esse cajado? Esse palo? Así, no, callado. Ah, Sí, muito. callado. Vocês estão tão callados que parece que não estão aí. Então, o pastor vai levando, e as ovelhas sabem que ele está ali. Ele está ali. Então, que conhece Deus sobre tu vida? Ele conhece tu sentar e levantar. Deus entende tus pensamentos, aún de lejos. Ele escudrinha tu andar e tu repouso. Todos tus caminhos, Ele nos conhece. Conhece cada palavra, aún sem tu decirla. E como podemos escapar da presença de Deus? Podemos huir da presença de Deus? Veja o que diz esse texto de la palavra. Alguém pode ler? Que está aí. Não sei se é passado algo. A ver, espera, Conoce tu sentar. este agora, este. ¿A dónde miré de tu espíritu? David considera la verdad de que Dios está presente en todos lados y que no hay rincón ni dimensión del universo que esté oculta a él. El cielo no es lo suficientemente alto, ni el infierno está lo suficientemente profundo. Dios está en todos lados. Ou seja, não há como huir
escapar de la presencia de Dios. Y cuando ele dice, yo estoy contigo, yo estoy ali necesitando. E se pienso em huir, impossível huir de la presencia del Senhor, ¿verdad? Y ahí tiene el Salmo 46, de 1 a 7. ¿Cómo te hacen sentir las enseñanzas de este Salmo? Otra persona puede leer. Dios es Dios es nuestro nuestro amparo amparo. y sigue Sí, tu Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén. Como podemos sentir quando escuchamos que Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio em las tribulações, ¿verdad? Muitos de los salmos começam com a descrição de la crisis del salmista. E o Salmo 46, o poeta começa com a provisión de Deus. Ele mira a Deus por salvação em los tempos de dificuldade e la encuentra. E as coisas deste tempo nos querem atrapar com a mentira que estamos solos, que não temos, estamos desamparados, estamos débiles, não temos força para nada. São mentiras que se levantam em contra de nós outros. Mientras a palavra de Deus, que é verdade, que se cumpre em nossas vidas, muitas vezes estamos deixando que a mentira ocupe este lugar desta verdade que nos hace livres. Conhecer e viver a palavra de Deus nos dá liberdade. E diz aí que Ele é nosso pronto auxílio. O secreto de la confiança é a consciência de la cercanía de Deus. Quando temos esta consciência, quando tomamos consciência de muitas coisas em nossas vidas, é quando nos apoderamos, é quando sabemos que nos apoderamos de aquela verdade, porque já está em minha mente, eu já sou consciente de que a coisa é o que é. Então, quando eu tenho consciência de la cercanía de Deus, eu vivo nessa confiança e sei que Ele é meu auxílio. Portanto, não temeremos. O salmista aplicou a lógica da fé. Se Deus é verdadeiro amparo, fortaleza e auxílio para seu povo, então não há razão por el qual temeremos, aún em la maior crise, aún que a terra seja removida. Que fuerte pensar nisto. Pues es por ahí. Cuanto más estudiamos la palabra de Dios, cuanto más declaramos la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos tendo esta consciência e vamos sendo fortalecidos, porque a própria palavra diz que se fortalecemos nosso espírito no dia de las dificuldades, no dia que as mentiras começam a levantar-se, eu vou seguir firme em la verdade que é a palavra de Deus. Deus nos assegura estar conosco, aún em meio de momentos difíceis. Creio que é a palavra que está aí, que está tapada. Salmo 145, 18 e 19. Cercano está Jeová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumprirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará.
uma promessa riquíssima, llena de verdades profundas que nos hacen entender que lo mejor é estar cerca del Senhor, a todos los que le invocan de veras. El deseo de Dios de responder a su pueblo en oración es un ejemplo de la misericordia mencionada en las líneas anteriores, en las clases que hablamos también de la misericordia del Señor. Cumplirá el deseo y oirá el clamor de su pueblo. Aunque Dios está cerca, la persona que no clama a Él vive como si estuviera sola y abandonada. No recibe consuelo. Y la tristeza, el temor y la angustia gobiernan su vida. Y es una tragedia. Es una tragedia, porque Dios está cerca, pero si la persona no tiene esta comunión con Él, no le habla, no le busca, no busca conocer a Deus, como a Laís estava dizendo, não? Quando conosco mais a Deus, eu me vou conhecendo, vou sabendo como está a minha vida. E quando eu não tenho esta cercania, quando eu não busco a Deus, não invoco a Deus, como está dizendo aí a palavra, sua palavra, eu vou sentir como que a vida não tem sentido. Como se realmente estivesse sola, vou passar a crer em las mentiras que as circunstâncias me predicam, não? Que estou abandonada, solo, e não recebo, porque consuelo há. Consuelo há. E eu sou, se estou nesta condição, não vou receber consuelo. E vou ser invadida por la tristeza, temor, e são essas coisas que vão angustiar e vão governar minha vida. E é algo para que paremos pensar em um tempo de tanta depressão, ansiedade, dolor não sei de onde, crises não sei de quê. Temos que pensar como está nossa vida em relação à palavra de Deus, à intimidade com Deus, cumprindo o que Deus preparou para minha vida. E não vivi esta situação que podemos dizer que é trágica. E que haces quando o futuro é incierto e há dúvidas sobre lo que vendrá? Quando Josué iba a tomar o liderazgo, né? Falando sobre Josué. Quando Josué iba a tomar o liderazgo sobre o povo de Israel, estavam a ponto de entrar a conquistar a terra prometida. Não sabia que ia passar a entrar a terra inimiga, pero recebeu 2 conselhos importantes. Primeiro, escutou que Moisés lhe disse: "E Jeová vá delante de ti, ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te intimides." Está ali em Deuteronômio. E vamos a ver o que dijo Deus em Josué 1:9. "Mira que te mando, que te esfuerces e seas valiente. Não temas, ni desmayes, porque Jeová, tu Deus, estará contigo em donde quiera que vayas." Muitas vezes parece que é algo louco, não? Pero a sensação de que tenho que escrever por todas as paredes, com muitos carteles na parede: "Eu estou contigo, eu estou contigo." Sabe a necessidade de poner aqui, de renovar a mente com este mensagem, um mensagem tão antigo e tão atual. Deus está contigo. Deus está contigo. É uma promessa todos os dias. Nem Josué, nem o povo estavam solos. Deus estaria com... Alguém pode ler que me tapa lá que a... Vale. Então, se Deus está a nosso lado, também é acessível e nos ha brindado uma família a la qual pertencer, que é a família de Deus. E eu estava lendo este Efésios 2, 18 e 19, que diz: "Porque por meio de Ele, los unos e los outros temos entrada por um mesmo Espírito al Padre, assim que já não sois extranjeros, ni advenedizos, sino concidadãos de los santos e membros de la família de Deus."
E podia dizer aqui solamente estrangeiros, mas esse advenedizos, uma palavra para mim um pouco difícil de pronunciar incluso, não só estrangeiros, mas advenedizos são aquelas pessoas que chegam a um outro país, a uma outra nação, e ali constroem sua vida e são cidadãos, vamos dizer, que alcançaram o que desejavam alcançar, pero siguen sendo considerados fora da terra, não pertencem de nenhuma maneira, não são aceitos como pessoas do lugar, como autênticos, incluso é um término um pouco pejorativo, não? E isso me chamou a atenção, que poderia haver dito solo estrangeiro. E o texto sigue dizendo, assim que já não sois estrangeiros nem advenedizos, sino concidadãos de los santos e membros da família de Deus. Ou seja, já fazem parte, não tem essa de ser, você é de um país, de outro país, não, todos são concidadãos de los santos e membros da família de Deus, somos todos iguais. Desta mentira que vem sobre nós outros, não, tu eres inferior, ou então aquele é inferior, eu vejo que era inferior porque é de país tal, ou então é porque tem trabalho tal profissão. Não, delante de Deus, somos todos iguais, concidadãos de los santos e membros da família de Deus. Somos membros de um solo, de um corpo. Quando te sientes solos, tienes duas opções, não? A primeira é viver como se estivesse solo, cayendo na desesperação ou depressão. Ou então, mirar hacia arriba e clamar ao Deus invisível, aceptando por fé que está presente em sua vida. E sempre Ele está contigo. Acuérdate, eu quero sempre ter isto em mente, em meu coração. Ele sempre está comigo. Por isso, termino dizendo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não desmayes, porque eu sou tu Deus, que te esforço, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra de mi justiça. Que a verdade que esté em tu coração é que Deus está contigo sempre. E que isto de estou solo, estou sola, estou desamparada, nadie me gusta, nadie se importa comigo, sea borrado de tu mente e de tu coração, en el nombre de Jesús. Grava en la tabla de tu coração, grava em tu mente esta verdade que o Senhor te está dizendo, porque se tu mente é renovada com esta palavra, tu vas a cambiar tu maneira de actuar, tu vas a cambiar tu maneira de ser, porque tu vas a creer em lo que te está dizendo a palavra de Deus e não as mentiras que o diabo está soplando neste tempo em tu ouvido, de estar sola, está desamparada, está rechazada, está rechazado, está solo, está desamparado. Que esta seja a palavra que se quede em tu coração. Não temas, porque o Senhor está contigo. Não desmayes, porque o Senhor é tu Deus que te esforça. Sempre te ajudará, sempre te sustentará com a diestra de sua justiça. Sempre. Amém. Muitas graças, Denise. Que bendição. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pelo ensino do Senhor para nós hoje, que é um ensino para hoje, mas também para todos os dias após esse dia de hoje. Muito obrigada que o Senhor nos ensina algo que é permanente, que nós devemos viver sempre enquanto existirmos,
Muito obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nunca nos abandona, porque nós podemos sempre contar com o Senhor. E mais do que suprir nossas necessidades, o Senhor quer uma relação conosco, uma convivência diária, de intimidade, de dar e receber. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser líderes de PG e poder passar esse tipo de ensino para os demais irmãos. Muito obrigada por esse privilégio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muitas graças por estar aqui. Que Deus los bendiga. Amém. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones, Jessie. Gracias. Que Denise, que no me acordaba, ¿era con una S o con dos?